Especialistas alertam sobre os perigos do cigarro eletrônico no meio dos jovens. As comentaristas do Caderno 2 trazem o que as redes sociais falam sobre os vapes. A legalização das apostas esportivas gera impacto em torcedores de todo o país. A nossa equipe de reportagem mostra como foi a primeira edição do Festival Italianíssimo no Aterro do Flamengo. E começou o Festival do Rio, o maior encontro audiovisual da América Latina. Tudo isso e muito mais agora no Caderno 2. Boa noite! Boa noite! O Festival do Rio reúne mais de 250 filmes do cenário independente, tanto do cinema nacional quanto do internacional. Essa é a 26ª edição da principal maratona audiovisual da América Latina. Eu mesma estive lá e trouxe mais detalhes sobre o evento. A Cidade Maravilhosa está oficialmente de portas abertas para as estreias do cinema mundial. A 26ª edição do Festival do Rio começou na última semana, com várias novas obras de diferentes diretores, premiações e salas de cinema lotadas. Cinema para todo mundo. O grande evento audiovisual da América Latina começou nessa última quinta-feira lá no Deon, com uma grande noite de gala. O Festival do Rio chega esse ano com mais de 250 títulos, tanto nacionais quanto internacionais. O maior desafio? Trazer o público de volta aos cinemas. O festival vai fazer exibições por toda a cidade do Rio de Janeiro, com 12 cinemas presentes e mais de 3.000 lugares disponíveis. O Festival, na verdade, o Festival do Rio é um trabalho de continuidade, né? Uma construção histórica. Surgiu há 26 anos, na verdade, antes se chama Mostra Rio, que era só legislação, que é da onde eu venho. A gente juntou no Cine e há 26 anos a gente constrói, na verdade, um espaço dentro da concreta convicção de que o Rio de Janeiro é a capital audiovisual do país, que a partir do Festival do Rio a gente pode ter muitas alavancas em muitos espaços para que encontros aconteçam, para que novos projetos aconteçam, para que a gente possa fazer formação de garotada, mas principalmente que a gente possa trazer o melhor do mundo, do cinema, do público em geral. Grandes nomes do cinema nacional, como Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, marcaram presença no tapete vermelho para a exibição do novo filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Neste ano, o Festival do Rio vai seguir a tradição de trazer longas de diferentes lugares do mundo para as amostras no Rio de Janeiro, como Paris, Texas, de Wim Wenders, Bring Them Down, de Christopher Andrews e Misty, de George Gachot. Voltar no Rio, esse filme é a primeira vez que eu teve filme aqui em 2005, desde há 20 anos. Então, ainda Santiago ajuda-nos os cineastas a fazer a obra, e também meu distribuidor foi bem interessante. O festival acontece durante os próximos 10 dias e 80% dos ingressos já foram vendidos. O Rio de Janeiro está preparado com salas cheias de gente, pipoca na mão e os maiores lançamentos do cinema. Ainda no tópico dos amantes do cinema, vamos nos lembrar de quando a guerra pelo controle remoto entre pais e filhos foi solucionada na década de 70 por George Lucas. Todas as gerações conseguem encontrar um denominador comum no universo de Star Wars. E agora, a guerra de qual filme assistir no cinema também chegou ao fim. Confira a volta da saga às telonas do Estação Net Botafogo na Mostra Jorge Lucas, na reportagem de Yasmin Monge. Ao som da icônica música tema do filme, a tela se ilumina com as clássicas letras amarelas desaparecendo no espaço. E assim começou a maratona Star Wars. Em meio do burburinho de uma das ruas mais movimentadas de Botafogo, as batalhas épicas que aconteceram em uma galáxia muito, muito distante retornam ao cinema. Nesse mês, a saga Star Wars está de volta às grandes telas.
E agora todos os filmes serão exibidos em uma reprise especial, promete emocionar fãs de todas as idades nas salas do Estação Net Botafogo. Para os idealizadores Guilherme Salomão e Caio Caiazzo, a maratona celebra a longevidade das histórias, ao mostrar como continua a inspirar e emocionar diferentes públicos. Muita gente conhece, muita gente já viu, muita gente viu em casa, mas é um filme que se a gente passa no cinema, as pessoas querem ter a experiência de ver na telona, e as pessoas ficam. Então vem com uma pessoa, traz um amigo que nunca quis ver, não, vai conhecer na telona. Filho que ainda não viu, que sempre ouviu o pai falar, traz pra ver na telona. Seja 25 anos desse filme, marcando gerações, e nós somos fãs, fazendo essa mostra para fã, que a força esteja para todos vocês conosco na telona. Em vários anos, ele é um cara que produziu essa conexão, né? Sobre essa coisa humana, de você tocar as pessoas, você trazer essa experiência para as pessoas. Então, pra gente é realmente uma alegria muito grande, né? Ver esse encontro de gerações. Os pais que assistiram a trilogia original agora têm a chance de apresentar esse universo épico aos seus filhos nas telonas, criando um encontro nostálgico entre gerações de fãs apaixonados pela força. Sabe, ver o pai que vem com um filhinho pequeno de 7 anos vestido de Darth Vader, ver uma mãe com a filha vestida de Princesa Leia. Pra gente, assim, a gente fez pra isso. Achei quando criança, quando chegou no Brasil. Mas o mais legal é que meu pai me levou e eu tô levando ele agora. Queria dedicar essa sessão pra minha avó, porque foi ela que me levou pra ver Star Wars pela primeira vez no cinema. Então, os filmes têm sempre a nostalgia de criança, então é sempre muito bom. Sempre tem coisas que a gente não percebeu antes e percebe agora. Então... às vezes o presente faz a gente valorizar mais o passado, né? A experiência cinematográfica proporciona uma imersão que é difícil de repetir em casa. A tela gigante, com efeitos visuais e sonoros aprimorados, intensifica a conexão com a história. Vendo que lançou agora, pô, vai ser um sonho realizando, tá ligado? Ver nas telonas do cinema. Tem uma amplitude, assim. Star Wars tem uma coisa de que as paisagens são muito grandes e fica mais grandioso quando você vê no cinema. É uma outra experiência. É um programa, né? Você sai, você que assiste, quando você vê mais de uma vez o filme, você começa a captar detalhes, e no cinema, a coisa, o som diferente. Vai ser mais emocionante. Som, imagem, tela grande, é muito melhor. A dedicação dos fãs que vão fantasiados para as exibições de Star Wars é um espetáculo à parte. Vestido como os personagens favoritos, esses admiradores não apenas celebram sua paixão pela saga, mas também criam uma atmosfera vibrante e festiva. Entende mesmo, tem até vozinha aqui atrás. Saga completa tem 9 episódios, mas parece que o público concorda no preferido. 3 e o 5. Vingança do Ser. Com certeza. O filme que vai ver agora, o 3, é o meu filme favorito. Eu acho o episódio 3 e o Império Contra-Ataca. Eu vim hoje especialmente pra ver o filme favorito. Não é à toa que o filme 3, A Vingança dos Sith, rendeu tantas interações incríveis com esses fanáticos. Ao fim do filme, o cinema explode em gritos de empolgação e aplausos ensurdecedores. A experiência não termina aí. No final dos créditos, o som da música preenche a sala e cada nota é celebrada ao transportar todos de volta à galáxia muito, muito distante. Com a luta pela democracia e defesa dos direitos humanos em pauta, o Museu Solar Grandjean de Montigny, na PUC-Rio, recebe a exposição 32 Dias. E a amostra apresenta registros feitos por presos políticos no presídio Frei Caneca, no Rio de Janeiro, durante os 32 dias de greve de fome em 1979. As imagens capturam momentos íntimos da vida do cárcere e da luta pela anistia política, que retratam o apoio da sociedade pela causa. A exposição, organizada em parceria pelos Departamentos de Comunicação e História da PUC-Rio, pode ser visitada até o dia 18 de dezembro. Mais informações, acesse o Instagram @contraarquivo. Gal Costa é homenageada da vez no intervalo cultural da PUC-Rio. A artista Aline Paz, junto com o grupo Bom de Som, vão realizar uma apresentação no anfiteatro para cantar os maiores sucessos da Tropicália.
O Bosque da Universidade também vai presenciar uma roda de conversa com o músico e curador Luiz Carlinhos. Você não pode perder essa. Os nossos comentaristas de cultura estão aqui, Gustavo Valente e João Vitor Braga. Me diz, Gustavo, quais são as chances reais de ainda estou aqui no Oscar? Boa noite, meninas, e boa noite a vocês que nos assistem. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi elogiadíssimo nos festivais mundo afora e já pode ser considerado um sucesso pela suposta indicação ao Oscar. A performance de Fernanda Torres tem sido aclamada pelos críticos, mas as chances dela ser indicada são remotas. O roteiro, assinado por Walter Salles, Murilo Hauser e Heitor Lorega, foi premiado no Festival de Veneza e pode ser lembrado pela Academia. No entanto, a grande chance está na categoria de melhor filme estrangeiro, que tem como grande favorito Emília Pérez, dirigido por Jacques Audiard. O cinema brasileiro costuma ser esquecido no Oscar e a indicação nessa categoria já seria uma vitória. E você, João, o que traz de novidade pra gente hoje? Oi, Laura. Oi, Ângela. Oi para vocês que nos assistem. 2 novas produções prometem agitar a cena cultural carioca. A adaptação da famosa comédia Uma Babá Quase Perfeita e o tributo musical ao ícone da bossa nova, Tom Jobim, o musical. Em 3 de dezembro, Rio de Janeiro recebe a estreia de Uma Babá Quase Perfeita no Teatro Multiplan, com direção de Tadeu Aguiar. A produção traz a história de Daniel Hilar, um ator que depois do divórcio conturbado se disfarça de babá para continuar presente na vida dos filhos. Originalmente um clássico do cinema dos anos 90, o musical reafirma o charme da obra com uma versão que promete divertir e emocionar o público brasileiro. A produção promete agradar os fãs da comédia com música e roteiro da Broadway, que encantam gerações. Já para os amantes de música, o musical espetáculo Tom Jobim celebra os 30 anos da morte do artista, no Teatro Casa Grande, sob a direção de Nelson Motta e Pedro Brício. A montagem emociona ao retratar a vida e a obra do criador da bossa nova, cujas melodias atravessam fronteiras e deram visibilidade internacional ao Brasil. Do Rio de Janeiro dos anos 50 a Nova York, o musical transporta o público pelas canções imortalizadas como Garota de Ipanema, Wave e Desafinado, o que enaltece a genialidade e a importância de Jobim na cultura da música, seja com humor ou com melodias que evocam o espírito brasileiro. O palco está repleto de atrações que prometem marcar a temporada de teatro no Rio de Janeiro. Novembro tá quase no fim. E me diz, Gustavo, o que dezembro reserva para os cinéfilos? No primeiro dia do último mês do ano, chega às telonas A Complete Unknown, dirigido por James Mangold e estrelado por Timothée Chalamet. O longa, que vai narrar a trajetória de Bob Dylan, de ícone folk e astro do rock, promete fazer um estrondo na temporada de premiações. Queer, de Luca Guadagnino, também está bem cotado para o Oscar e tem a estreia prevista para o dia 12 de dezembro. E o Réveillon, João? Como está a preparação da cidade maravilhosa para receber a maior virada de ano da história? A maior virada de ano da história promete ser uma celebração inesquecível, com espetáculos grandiosos que vão emocionar cariocas e turistas. A festa traz uma combinação única de música, arte e cultura, o que transforma a cidade num palco enorme de alegria e vibração. A orla carioca, com os tradicionais shows de fogos de artifício e apresentações ao vivo, vai ser o epicentro dessa festa monumental, enquanto os parques e outros pontos turísticos do Rio se unem ao evento e amplia ainda mais a magia dessa virada histórica. O espetáculo de fogos de artifício que vai iluminar o céu de Copacabana vai ter uma duração de 12 minutos, com 10 balsas no mar, criando um cenário de tirar o fôlego. Este momento é sem dúvida o ápice da noite, que marca a virada do ano mais espetacular do mundo. Copacabana, Flamengo, Penha e Barra da Tijuca também contam com um show pirotécnico. Pela primeira vez na história, o Ano Novo de Copacabana vai ter uma virada de luzes em meio à celebração. As 20 torres de som espalhadas pela orla se transformam em pontos de laser de alta potência e fazem um show de luzes durante as apresentações e na contagem regressiva. À noite, as luzes também fazem uma homenagem ao Samba no Céu. É com vocês no estúdio, meninas. A seguir, o nosso correspondente Gustavo Reale vai entrar ao vivo no Olho do Furacão. Veja também a Pastoral da PUC-Rio em parceria com Hemorrio e o projeto social Faça uma Criança Sorrir e vão realizar campanhas de doação de sangue e brinquedos. E ainda nesta edição, com a inteligência artificial cada vez mais presente na nossa sociedade, como uma ferramenta pode transformar a vida dos brasileiros. Tudo isso no próximo bloco do Caderno 2. Até já!
every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. I want you to stay till I'm in the grave, till I ride away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too, 'cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without. Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela. Que eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carol, Carolina, Carol, Carolina, Carolina, Carol, Carol, Carolina. Agora que o verão tá chegando, vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias em todo o Brasil. Com Gustavo Reale no Olho do Furacão. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ângela. Boa noite, Laura. Boa noite a todos que nos assistem. Ainda falta um mês para o verão, mas aquele calor já começa a dar as caras em grande parte do país essa semana. Na região norte, máxima de 32 em todas as capitais, com chuva em Rio Branco e em Manaus. No centro-oeste, Cuiabá e Campo Grande também vão ter clima abafado e com chuva no fim do dia. Já em Brasília e Goiânia, o tempo vai ficar mais ameno, com máxima de 27 graus. E a Bahia finalmente vai voltar a ver o sol no fim dessa semana. Depois de uma sequência de chuva todos os dias, Salvador vai retornar às praias com tranquilo 30 graus de máxima. Nas outras capitais do Nordeste, já parece até que o verão chegou. Sol, céu limpo, máxima de 32 e sem previsão de chuva, de Maceió até São Luís. O clima quentíssimo no futebol do Sudeste vai se converter na temperatura, que pode chegar a 35 graus no Rio de Janeiro e 33 em Belo Horizonte. A capital paulista também vai sentir o sol espetar nos próximos dias, com máxima de 32. Mas esse calor abafado só dura até o fim de semana por causa de uma chegada de uma frente fria à região sul. E esse frio vai derrubar temperaturas e causar chuva forte em Porto Alegre, com mínimas abaixo dos 20 graus. Em Curitiba e Florianópolis, a máxima também não deve passar dos 26 graus. Já prepara o guarda-chuva por aí, hein? É com você, Ângela. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Coloridos, saborizados e totalmente apelativos, o vape é a nova febre entre os jovens. Mas será que ele realmente faz tão mal à saúde? Será que os boatos de que os cigarros eletrônicos são menos prejudiciais são verdadeiros? A repórter Patrícia Bueno vai trazer as respostas pra gente. A nova febre entre os jovens é o cigarro eletrônico.
Criado para substituir o cigarro convencional, o vape funciona com bateria e tem um depósito de nicotina, além de aromatizantes com sabores variados. Os usuários acreditam que ele seria menos tóxico do que o tradicional, mas os especialistas não descartam possibilidades de doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cigarro eletrônico é tão prejudicial para o ser humano quanto o cigarro convencional. Antes se acreditava que o vape, que atualmente virou febre principalmente entre os jovens, seria uma opção mais segura. Mas, devido à diversidade de aromatizantes e sabores e também pela praticidade de fumar, ele vicia cada vez mais e os jovens são influenciados a comprar cada vez mais. O cigarro eletrônico ganhou espaço a partir de uma propaganda estratégica. Sem cheiro, com sabores doces e azedos e muito mais prático para fumar, o vape conquistou a vida dos jovens de uma forma nunca vista antes. Eu comecei em 2020, assim, na pandemia. Eu saía com uma galera que fumava muito, não só vape. E aí eu dava uma tragadinha, e numa festa dava da outra, e aí eu comprei meu primeiro, e aí nunca mais parei de comprar. Fumei durante uns 4 anos. O uso constante do vape pode gerar alguns problemas de saúde, como doenças cardiovasculares ou pulmonares, e em casos mais graves até câncer ou problemas do coração. Várias pessoas vêm parar em lugares como aqui, no Miguel Couto, por causa desse uso do cigarro eletrônico. O uso dele é criminalizado, né? Ou seja, não pode ter esse tipo de produto no Brasil, mas o que eu vejo bastante aí entre os jovens é a utilização desse tipo de instrumento, né? E acho que valia mesmo uma conscientização por parte do poder público. O uso do tabaco é permitido no Brasil, mas com mensagens de alerta bem evidentes nas embalagens dos produtos. Já o cigarro eletrônico não tem a venda legalizada. Em 2024, a Anvisa analisou que o vape não seria permitido no país por suas grandes consequências. Apesar disso, muitos estabelecimentos continuam vendendo. Eu achei que o cigarro eletrônico estava destruindo os meus pulmões muito mais rápido do que o cigarro normal. Assim, realmente, eu senti uma diferença muito grande em relação ao dano à saúde mesmo. Os jovens já não estavam mais fazendo parte da maioria do público-alvo da indústria do tabaco. Com isso, eles adaptaram o mercado para conquistar esse público que é tão valioso. Eu acho que é realmente a adaptação da indústria do tabaco às novas regulações e tudo, e aí realmente eles tentando fazer com que as pessoas cada vez mais jovens comecem a fumar. Eu acho que faz muito mal, né? A gente não sabe mais pra frente o que vai acontecer, né? E agora, para falar sobre o tema dos vapes que tem repercutido nas redes sociais, chamamos nossas comentaristas, Beatriz, Clara e Yasmin, que sabem tudo sobre o assunto. E aí, meninas, o que vocês trazem pra gente hoje? Boa noite, Ângela e Laura, e uma boa noite especial a todos que nos assistem. O debate sobre os vapes realmente tomou conta das redes sociais nos últimos meses. De um lado, temos os criadores de conteúdo, que alertam sobre os riscos à saúde com vídeos que viralizam em plataformas como o TikTok e o Instagram. De outro, tem quem romantize o uso, principalmente entre os mais jovens, e o que levanta preocupação sobre a influência desse assunto. Esse comportamento nas redes reflete bem o impacto que elas têm em amplificar os prós e os contras de uma questão polêmica. Mas me conta, Yasmin, dá pra dizer que os vapes têm um papel muito influente na percepção dos jovens em relação aos cigarros eletrônicos? Boa noite, Ângela. Boa noite, Laura. Boa noite, pessoal de casa. Com certeza, as redes sociais têm um papel direto e muito influente na forma como os jovens enxergam cigarros eletrônicos. Essas plataformas funcionam como vitrines que muitas vezes romantizam ou normalizam o uso, especialmente quando influenciadores e campanhas digitais associam o produto a um estilo de vida moderno, descolado, e é um terreno fértil para propagação de hábitos, mas também de muita desinformação, já que nem sempre os riscos à saúde são destacados, né? Isso nos leva a um alerta. A gente precisa de mais regulamentação, mais responsabilidade, tanto por parte das redes sociais, quanto por quem consome esse tipo de conteúdo, para proteger principalmente as novas gerações. E ainda nessa pauta, Bia, qual é a relação das redes sociais com o vape e a saúde mental? Boa noite, meninas. Boa noite, quem tá de casa. É impossível falar de saúde mental e vape sem considerar o papel das redes sociais. Muitas vezes eles atuam como um duplo agente. Por um lado, são um espaço para discussões importantes sobre riscos à saúde, relação entre o uso de cigarro eletrônico e ansiedade, por exemplo.
mas por outra elas glamorizam esses produtos, principalmente entre os jovens que associam a um estilo de vida cool. Essa dissonância impacta a saúde mental e promove a comparação constante, normalização do estresse e até o uso como um mecanismo de escape. Precisamos reforçar o debate sobre os limites saudáveis, tanto no consumo de conteúdo digital quanto no uso de substâncias como vape. Essa discussão realmente traz à tona a necessidade de uma responsabilidade coletiva entre criadores, plataformas e consumidores. Vamos continuar acompanhando esse debate de perto. Muito obrigada, meninas. Obrigada, meninas. O secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também professor de Relações Internacionais da PUC-Rio, Luiz Manuel Fernandes, convida todos para a palestra IA para o Bem de Todos, o Plano Brasileiro. Esta aula, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, das 9 às 11 da manhã, no auditório do Rio Data Centro, o RDC, tem como objetivo esclarecer o plano que busca transformar a vida dos brasileiros por meio de inovações sustentáveis. Caso você tenha alguma dúvida a mais, acesse www.puc-rio.br. O Doa PUC, junto à Hemorrio, vai realizar nos dias 20 e 22 a 23 de dezembro uma campanha de doação de sangue na universidade. Esta iniciativa, que acontece na Pastoral do Campus, pretende reunir pessoas saudáveis com idade de 16 a 70 anos de idade a favor de uma causa solidária. Com os estoques dos hemocentros em níveis críticos, a sua presença é essencial. Mais informações no site www.hemorrio.rj.gov.br. A campanha Faça uma Criança Sorrir recebe doações de itens de higiene pessoal e de brinquedos até o dia 10 de dezembro na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no campus da PUC-Rio. Para doar, é só chegar à igreja entre as 10 da manhã e 5 da tarde, que um funcionário do projeto vai te atender. Dê uma passadinha por lá, vale a pena. Daqui a pouco trazemos uma reportagem especial sobre a trajetória da primeira mulher a narrar uma final da Copa Libertadores na Rádio FM. E ainda, nossos comentaristas de esporte, Léo Seco, Ricardo Clark e William Siqueira, fazem uma análise completa sobre os últimos resultados e as expectativas para os próximos jogos. Fique com a gente! A correria da vida é sem leme. Parou, ficou pra trás. É o corre do dia a dia, irmão. E quando o fôlego quase acaba, você lembra o que te trouxe até aqui. Nike, mover pra conquistar. Estamos de volta. Apostas de esporte. Seria salvação ou condenação? O crescimento exponencial e a popularidade das famosas bets tornam essa prática parte do cotidiano dos torcedores. Vamos explorar o impacto econômico e as implicações sociais dessas apostas, com o repórter Gabriel Nunes. Elas estão em todo lugar. Sempre presentes em conversas e resenhas, as bets já fazem parte da vida das pessoas. Em 2018, com a sanção da Lei 13.756, foi permitida sob supervisão do governo federal um novo tipo de loteria. As apostas de cota fixa, ou popularmente conhecidas como bets esportivas.
Passaram-se 6 anos e o que foi observado foi o crescimento exponencial e acelerado das empresas do ramo no cenário nacional, chegando a compor 1% do PIB do país. Atualmente, além de estamparem as marcas nas principais competições e clubes do futebol brasileiro, é observado também o crescimento no número de jogadores, consolidando ainda mais a base de usuários que cresce a cada dia. O professor da PUC-Rio e diretor de criação da Be Interactive, Marcos Barbato, analisou a chegada das casas no país. Chegou no Brasil porque é uma grande oportunidade, porque o Brasil é gigante, porque o Brasil tem uma relevância enorme especialmente no mundo digital, no mundo social. É justamente no meio digital que as casas de apostas esportivas têm consolidado a base de usuários. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento do Instituto Data Senado, o número de pessoas que declararam ter apostado em setembro deste ano foi de 22 milhões de pessoas, sendo a maioria, cerca de 56%, jovens e adultos entre 16 e 39 anos. Faço mais apostas aí de vez em quando, eu acho que é o dinheiro fácil, tá ligado? Porque, igual eu falei aqui, por mais que eu conheça, eu investi aqui R$3 e se acontecer, der certo, eu vou ganhar 700, coisa que eu vou estar, eu como entregador, uma semana para fazer R$700, tá ligado? E eu vou estar ganhando em horas, então acho que é o dinheiro fácil. Todo mundo vai na ilusão de ser muito sobre futebol, sobre basquete, ou algum tipo de esporte, e vai na intenção de ganhar dinheiro, né? Um dinheiro extra. Já apostei sim, eu já apostei na Betano e na Jogo de Ouro Bet. Eu saí da Betano para ir para Jogo de Ouro Bet porque a Betano tirou a possibilidade de apostar em gols, né? Eu aposto em 1.5 mais gols, menos de um gol num tempo. Então eu abordava essas possibilidades porque era uma opção mais rentável. Mas eu acho que além da gente pensar na questão do apostar por brincadeira, tem que pensar na questão do apostar por dinheiro, né? Porque muitas pessoas não têm essa noção, não têm essa consciência e elas ficam presas ao dinheiro, ao vício. Você falou de jogo, né? Acho que mais especificamente as bets aí, a aposta online, né? É muito semelhante ao vício em cocaína, por exemplo. É um vício muito difícil de tratar, uma adicção muito difícil de tratar. Demanda uma série de mudanças no comportamento. E aí, que se torna, falando um pouco das bets, né? A gente tem muita dificuldade, porque você vai ter que limitar aquela pessoa a coisas que ele precisa ter na vida. Por exemplo, o telefone. 5 anos depois da promulgação da lei que permitia as apostas esportivas, a primeira regulamentação foi aprovada pelo governo federal. O professor Marcos Barbato e a psicóloga Cristine Xavier comentam a respeito. Movimento natural, entende? Vai ficar quem é bom e, obviamente, vai restringir, né? É importante que isso aconteça em alguma hora, né? Mas a gente tem que entender, assim, cara, que o Brasil, assim, em termos de... não vou falar de regulação da economia, mas de regulamentação desse tipo de atividade, tem uma legislação bem moderna, que se for seguida, né? E as marcas fazem isso muito bem, elas entregam algum tipo de proteção econômica pro consumidor. Pensar como um psicólogo, tá? Que trata um adicto a jogo. Vai mudar alguma coisa para ele? Eu penso o seguinte, ele vai continuar tendo, a lei regulamentou, mas então o Betano pode, e o Betano vai fazer anúncio, e o Betano vai acessar esse cara, o Betano vai fazer tudo para puxar aquela pessoa para apostar, entende? Então, ele vai continuar apostando. Eu vou sempre olhar para o lado da saúde. Para mim, o impacto na saúde é o mesmo. A regulamentação da Lei 13.756 chega num momento decisivo da relação entre o país e o mercado das bets. Agora, se ela dará certo ou não, são cenas para os próximos capítulos. A presença feminina no futebol tem ganhado destaque na última década. Historicamente dominado por narradores masculinos, o futebol agora encontra as próprias contadoras de histórias, profissionais que trazem uma nova perspectiva ao jogo. E para falar sobre este assunto, o repórter Leonardo Seco conversou com a narradora Luciana Zogaibe. No universo do futebol, onde a paixão e a emoção se entrelaçam em cada jogada, uma nova narrativa começa a ganhar força, a voz das mulheres. Historicamente dominado por narradores masculinos, o futebol agora encontra suas contadoras de história,
Profissionais que trazem uma nova perspectiva ao jogo, criando um espaço onde as mulheres não são apenas espectadoras, mas sim as protagonistas. Para falar mais sobre o tema, nossa produção conversou com a narradora Luciana Zogai. Venho aí tentando abrir, né, esse mercado para as mulheres, né, da narração principalmente, mas também atuo como repórter, às vezes também como comentarista, então todas as funções aí eu costumo trabalhar, principalmente nos jogos, né, nas transmissões, né, tanto de rádio como também de TV. A narração feita por mulheres enfrenta críticas e resistência, especialmente de haters que duvidam de sua voz e experiência por conta do machismo. A Luciana também sofreu na pele isso com críticas relacionadas ao seu bordão, deu onda. Os desafios são muitos, né? Porque a gente enfrenta uma resistência, de certa forma, cultural, né? As pessoas não estão habituadas ainda à presença feminina, principalmente nessas funções de narração, comentário. Acho que como repórter, apresentador, a presença feminina ela já há bastante tempo ela existe, mas de fato como narradora e comentarista são coisas mais de uns tempinhos para cá, né? Então é natural que as pessoas tenham, né, uma certa resistência, até porque vivemos numa sociedade extremamente machista. Então com isso a gente tem que superar, né? Muitas vezes coisas que a gente não gostaria de viver normalmente, né? Os ataques, as redes sociais também estão aí, dão voz para muitas coisas que não são muito legais. Luciana se tornou a primeira mulher no comando de uma transmissão em rádio FM no duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense na final da Copa Libertadores em 2022 pela rádio Roquete Pinto. Ela, que é flamenguista de coração, contou sobre essa experiência inesquecível. É a primeira mulher também a narrar no rádio FM, de uma maneira geral, e ainda fazia uma final de Libertadores, a rádio que eu trabalhava, a Roquete Pinto, que eu ainda trabalho, inclusive, nunca tinha feito uma transmissão internacional em loco, então isso também a gente conseguiu fazer isso, muito por conta da minha força assim, de vontade de reunir os equipamentos e dizer, não, eu consigo fazer o que for preciso da parte técnica também. E, então, assim, foi realmente muito especial e eu trato a Libertadores, para mim, é a competição mais especial. Após a entrevista, acompanhamos um pouco a rotina de narração de Luciana pela TV Brasil, empresa em que trabalha atualmente. A partida do dia era entre Avaí e Brusque pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o jogo deixou a desejar e terminou com um sonolento 0-0. Não poderíamos deixar de mostrar Luciana narrando um gol, não é mesmo? Então, aqui vai a narração mais importante de sua carreira. O gol de Gabigol na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense em 2022. Mais um giro pra cima da marcação do Hugo, ganhou, botou, Rodinei devolveu, Everton Ribeiro, bola cruzada, gol, Onda! Flamengo! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Do Mengão! Hoje tem gol de Gabigol, que gosta de marcar em decisão. Ainda no futebol, nosso comentarista esportivo Ricardo Clark vai falar um pouco sobre a curta, porém vencedora passagem de Felipe Luiz no Flamengo. E aí, Ricardo, a torcida flamenguista está feliz com o novo técnico? Boa noite, Laura. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Bom, alguma surpresa? Em cada clube que passou como jogador, Felipe sempre buscou aprender o máximo com cada treinador das equipes, porque sempre teve o sonho de ser treinador depois da aposentadoria. Parte fundamental da geração rubro-negra histórica de 2019 se aposentou no clube aos 38 anos no final de 2023. Essa aposentadoria não durou muito. Para a alegria dos rubro-negros, já foi contratado pelo próprio Flamengo, mas agora como técnico do Sub-17. Após 16 vitórias em 20 jogos e um título conquistado, foi promovido ao cargo de treinador do Sub-20, já que manteve o bom desempenho. Felipe coroou a passagem com o título mundial contra o Olympiacos, da Grécia, em pleno Maracanã. Ao mesmo tempo em que fazia um sucesso nas categorias de base do clube,
No elenco profissional, o técnico Tite enfrentava duras críticas ao trabalho. Porém, depois de uma sequência de resultados, a diretoria optou pela saída de Tite. Como estava em reta final de temporada, sem tempo de achar um técnico renomado, a diretoria optou pela solução caseira, Felipe Luiz. Historicamente, o Flamengo sempre teve sucesso com jogadores como técnico. Carpegiani e Carlinhos Violino na década de 80, Andrade em 2009 e Jaime de Almeida em 2013 fazem parte dessa lista vencedora. E felizmente para a torcida do Flamengo, o histórico positivo prevaleceu. Nos primeiros jogos como técnico profissional, Felipe mostrou um repertório e recuperou o ânimo dos jogadores e da torcida. Focando na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu passar pelo Corinthians na semifinal e enfrentou o Atlético Mineiro na final. No primeiro jogo da decisão, um show no Maracanã. Com 2 gols de Gabigol, o resultado de 3-1 ficou barato para o clube mineiro. No segundo jogo em Minas, uma vitória por 1-0 para decretar o pentacampeonato e o nascimento de um grande técnico para o futebol brasileiro, Felipe Luiz. Agora, o Campeonato Brasileiro chega à reta final com uma das disputas mais acirradas dos últimos anos. De um lado, o Botafogo, que passou grande parte da temporada liderando, e do outro, o Palmeiras, que cresce e mostra cada vez mais a força nas últimas rodadas. Nosso comentarista Leonardo Seco vai analisar essa briga pela taça. E aí, Léo, quem leva esse campeonato? Tudo bem, Laura, Ângela, boa noite a todo mundo que assiste. Bom, o Brasileirão agora tem um novo líder. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e aproveitou o empate entre Botafogo e Vitória, além de alcançar a liderança do campeonato nesta 35ª rodada. Só que o Botafogo pode retornar à liderança, mas vai depender do desempenho do time na partida contra o Palmeiras, que rola nesta terça-feira. Com isso, ainda não sabemos se o Palmeiras vai conquistar o tricampeonato consecutivo ou se o Botafogo vai superar o desempenho vergonhoso desta reta final e conquistar o Campeonato Brasileiro depois de quase 3 décadas. Por outro lado, o Atlético Goianiense, depois de perder para o Palmeiras, teve o rebaixamento confirmado para a 2ª divisão. Depois da derrota, o time não tinha nenhuma chance de permanecer na 1ª divisão do futebol brasileiro. Mas, nesta próxima rodada, podemos ter um outro time rebaixado para a Série B, o Cuiabá. Tanto a disputa pelo título quanto a luta contra o rebaixamento estão acirradas. Palmeiras e Botafogo disputam o título e times como Fluminense, Juventude, Criciúma e Bragantino lutam para não caírem para a 2ª divisão e assim permanecerem na elite do futebol brasileiro. Agora eu vou chamar o William Siqueira para falar sobre a montanha-russa, que foi a temporada do Fluminense, antes campeão da Libertadores em 2023 e agora lutando contra o rebaixamento no Brasileirão de 2024. E aí, William, como você analisa essa dramática temporada pelo Fluminense? Boa noite, Ângela. Boa noite, Laura. Boa noite a todos que nos assistem. Quem poderia imaginar? Depois de anos de espera, o Fluminense conquistou sua primeira Libertadores em 2023, que marcou um dos momentos mais gloriosos da sua história. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o time apresentou um futebol envolvente e bem organizado, e venceu Boca Juniors na final no Maracanã lotado. Este título consagrou a geração de jogadores como Cano, Ganso e André, e se tornaram ídolos da torcida tricolor. No entanto, a temporada seguinte, em 2024, já é uma história completamente diferente. Com o começo do Campeonato Brasileiro, os desafios se acumularam. Jogadores importantes saíram e os desgastes físico e emocional do elenco começaram a afetar o desempenho. Nas competições, os resultados negativos se tornaram frequentes, e o Fluminense, que no começo do ano começou como campeão da América, passou a figurar entre os últimos colocados do Brasileirão. Para piorar a situação, a relação entre elenco e comissão técnica permanece instável, o que gera uma série de reformulações táticas que não eram de resultado até o momento. O time parece distante daquele que tinha conquistado a América no ano anterior, e o sinal vermelho foi aceso nas Laranjeiras. Diferentemente do que ocorreu no ano passado, quando outros campeões da Libertadores conseguiram se manter consistentes, o Fluminense foi herói a vilão numa questão de meses. Apesar da campanha dura no Brasileirão, a torcida não abandonou o time e mostrou apoio a cada rodada no Maracanã. Agora, nos últimos jogos do campeonato, o Fluminense está lutando com unhas e dentes para evitar o rebaixamento. O time espera pontuar o suficiente para conseguir escapar dessa situação. Certamente, uma temporada que vai ser esquecida por todos os torcedores tricolores. Ângela, Laura. Obrigada, William, Léo, Ricardo. Nós voltamos amanhã com mais notícias do mundo do esporte. O Brother Carioca, um projeto voluntário criado na PUC-Rio, tem como missão mostrar que Rio de Janeiro é um lugar com diversas possibilidades para estrangeiros. O grupo busca integrar os alunos que visitam diferentes partes da cidade e celebra a cultura carioca. Nesse semestre, a programação de eventos vai ser a cada 2 sábados, com atrações em locais icônicos do Rio, como o Morro da Urca, a Praia Vermelha e a Lapa.
As partidas do futsal estão programadas para ocorrer toda quinta-feira às 15h, no ginásio da universidade. O grupo está sempre aberto a novas atividades ao longo do período. Para mais informações, acesse @BrotherCarioca, acesse os destaques e entre no grupo do WhatsApp. Corredor Cultural chega a PUC-Rio para dar início à Semana de Design. O evento exibe os trabalhos de moda dos alunos, com diversas palestras, muitos workshops e um grande desfile. E o melhor, vai ser aberto ao público. Não fique de fora dessa. Música e cultura em abundância na PUC-Rio. Na próxima semana, os alunos vão receber o Festival da Primavera, que traz diversas atrações musicais, esportivas e educativas. Aulas de yoga ao ar livre, mesas de debate, a famosa rampa de skate e outras gincanas vão entreter o público. Nomes como MC Rebeca e DJ Ingrid já estão confirmados. Você não pode perder. Em instantes, confira o novo hábito de consumo da moda carioca. E mais, já que estamos perto da hora do jantar, conheça as barraquinhas de comida da PUC-Rio e ainda a primeira edição do Festival de Comida Italiana. Tudo isso já, depois dos comerciais. You excited to be in Rio? Very much. E me diz, Ângela, você já comprou em brechó? Muitas vezes. Inclusive, sai muito mais em conta do que comprar roupas novas, de marcas grandes, assim, sabe? Com certeza. E os cariocas parecem concordar muito com você. E o repórter João Lustosa visitou algumas lojas da Zona Sul do Rio para entender esse movimento de consumo. O hábito de consumo dos cariocas mudou de uns anos para cá. A tendência da vez é a moda circular. As pessoas deixam de comprar em lojas de shoppings, por exemplo, e procuram por brechós, onde é possível encontrar peças usadas ou não por preços acessíveis. Em Botafogo, na Zona Sul, os brechós estão presentes a cada esquina. Criado em 2017, o Veste Versátil mostra que não é preciso gastar muito para se vestir bem. O Veste Versátil foi criado pela Ellen, né? Ela criou porque ela queria ter peças, né? Uma coisa que ela sentia de ter peças de marca com preço mais acessível, né? E fora a questão de muitas amigas com roupa e tudo, ela querendo botar para rodar, e começou na casa dela. O principal público que compra no brechó é o dos adultos, que procuram reforçar o guarda-roupa de forma sustentável. Mas de uns tempos pra cá, os jovens, por influência das redes sociais, também começaram a buscar por peças usadas de grandes marcas. O público que tá mais ali adulto, maduro, eu acho que é uma galera que já entendeu, assim, sobre o consumo consciente, sobre sustentabilidade. Tem crescido bastante, a gente vê isso aqui. E muita gente agora chega também eu vi no TikTok, eu vi. Então isso mostra que os jovens também estão entendendo sobre isso e estão começando a procurar. Um dos motivos principais para esse consumo crescer tanto entre todas as idades e há tão pouco tempo foi a maior conscientização das pessoas sobre os efeitos negativos da indústria da moda, a segunda mais poluidora do mundo. Comecei a comprar em brechó na pandemia, pelo uso da internet, pelo consumo, de uma certa forma, pela internet. Então eu conheci esse brechó através da internet, conheci alguns outros brechós também a partir da internet e comecei a consumir. Então tem uma questão de fazer a moda circular, ressignificar as peças, e tem uma questão econômica também, né? Tipo, um pouco isso da mão da indústria de uma maneira geral. Tendências como a moda circular possibilitam que as peças tenham uma vida útil maior.
Isso é o oposto de conceitos como fast fashion, baseado na produção de roupas com preço e qualidade mais baixos, o que gera muito descarte. Teve o boom da fast fashion, né, que eu acho que é o extremo oposto disso, que as pessoas compravam roupas muito baratinhas, né, roupas da moda que eram facilmente descartáveis. A gente viveu isso e eu acho que as pessoas hoje em dia, quando vão nessas grandes marcas, nesses grandes varejos, já pensam 2 vezes antes de comprar. Eu acho que moda consciente, moda sustentável passa muito também pela durabilidade de uma roupa. Comprar roupa faz parte da vida de todo mundo, mas ir em grandes lojas nem sempre é a melhor opção para o bolso ou para o planeta. Por isso, cresce a procura por peças usadas, conhecidas também como de segunda mão. Mas para isso, os consumidores precisam pensar fora da caixa. Criado há 6 anos, o brechó Fora da Caixa, também em Botafogo, começou como desapegos pessoais da dona, Flávia Panay. Ela sempre se interessou por moda e abriu a loja depois de sair do antigo emprego. Eu fico tentando desmistificar muito essa questão da sustentabilidade, de que as pessoas consumam cada vez menos na indústria e comecem a consumir roupas mesmo de segunda mão, né? E que façam o planeta, né, respirar e fazer com que tenha menos descarte. Apesar da moda crescente, o fato de roupas usadas terem histórias passadas ainda é algo que cria receio em algumas pessoas na hora de comprar em brechós. Só que isso também parece ter mudado. Conheci a Flavinha e nesse momento ela me disse que tinha uma loja. E eu falei, que bom, eu quero ir na loja. Aí ela disse, é um brechó. Quando ela falou que era um brechó, eu... Aí foi muito engraçado, que meu rosto mostrou, né? Que eu falei, de brechó. E aí quando eu vim aqui, simplesmente mudou toda a minha ideia de brechó. E foi excelente, porque eu só me visto agora no Fora da Caixa. Até a minha bolsa, tudo eu compro aqui. A barraca Yakido na PUC-Rio lançou há pouco mais de um mês com yakisoba de frango com teriyaki. Agora, a proprietária Tia D planeja trazer uma nova opção de poke com salmão cozido, arroz e cream cheese. O preço ainda não foi definido, mas por conta do alto custo do peixe, a expectativa é de que não seja uma opção barata. Além disso, Tia D pretende inovar com uma criação inspirada na comida tarê ao utilizar ingredientes como batata e cebola. Para quem gosta de comida oriental, é uma ótima oportunidade de provar algo diferente. E também na PUC-Rio, as opções de comida não param por aí. A barraca Good Burger passou a apostar em doces como brownies e brigadeiros, depois de o proprietário decidir retomar a produção desses quitutes, algo que a esposa fazia antes da pandemia. A mudança veio para complementar a oferta dessa barraca que antes focava apenas em cafés da manhã e salgados. A novidade tem feito sucesso entre os estudantes, então se você ainda não experimentou, vale a pena provar todos esses sabores. O Italianíssimos 2024 já está aqui com muita comida, música e tradição italiana. Venha com a gente que esse evento promete ser uma festa deliciosa. Mais detalhes na reportagem de Beatriz Venult. Comida, danças, atrações e muita gente pro fim de semana em que o aterro do Flamengo virou Itália. O Festival Italianíssimo tem a sua estreia aqui no Rio de Janeiro, no Parque Carmen Miranda, para comemorar os 150 anos da imigração italiana para o Brasil. O evento conta com apresentações de vários tipos de dança italianas diferentes e ainda com artesanatos e gastronomia e muita diversão para toda a idade. Foi um chamado da comunidade italiana que nos procurou e falou, poxa, a gente precisa muito de um evento de gastronomia e cultura italiana na zona sul do Rio. Há 150 anos os italianos chegavam no Brasil de uma forma massiva, né, vindo trabalhar e construir o Brasil. A imigração italiana começou no fim do século XIX, trazendo milhões de imigrantes que influenciaram fortemente a cultura, culinária e economia da cidade. A história é tão importante que atraiu um público de cerca de 20 mil pessoas, só no primeiro dia de Italianíssimo. A nossa estrela do nosso festival é a gastronomia italiana. A escolha foi feita através de uma curadoria onde a gente tentou separar por pratos. Eu confesso para vocês que restaurantes grandes, estrelas
muito famosos aqui não aceitaram o convite, não estão na nossa primeira edição, mas certamente estarão na próxima. Os produtores Dani e Thiago Peçanha contam como tem sido a experiência deles na feira e as expectativas para eventos futuros. Todas as feiras que fazem movimentos culturais são muito bons, né? E tá revitalizando o parque, porque eu moro aqui no Flamengo e isso aqui tinha ficado super abandonado. Tinha uma empresa de Juiz de Fora que fomos convidados para trabalhar aqui no Italianíssimos. Gostamos muito da experiência, entendeu? Tem um público muito grande que a gente não estava esperando, essa quantidade de gente aqui. Por que você acha que tem tanta gente na fila do seu restaurante? Que eu acho que a comida é muito boa. Eu acho que todos deveriam vir provar. O tamanho das filas surpreendeu tanto os comerciantes quanto os visitantes, mas isso não impediu ninguém de provar as comidas. Foi a propaganda que eles fizeram durante a semana aí sobre o evento, né? E experimentar ali o macarrão feito na panela de queijo, né? E se rolar ano que vem, você volta? Volto na semana que vem. Eu tô achando legal, sendo muita fila, né? Um pouco cheio, assim, acho que ninguém tava esperando o movimento. Mas tudo que a gente comeu eu achei gostoso. A gente veio pra almoçar. O festival recebeu diversas atrações, incluindo a performance da estilista Paula, que trouxe um pouco de moda pro evento. Comecei a trabalhar com a perna de pau porque eu sou estilista e aí eu comecei a fazer os figurinos dos blocos. Aí eu me encantei pela perna de pau. E hoje eu fico nessa função dupla. No fim da tarde, uma apresentação de tarantela também celebrou nossos laços culturais com os italianos. Meus parentes que já dançavam há muito tempo atrás. E acabou que gostei das apresentações, das danças. E acabei entrando também com a dançar italiano. A gente está trazendo alegria para a população. Claro que encontramos alguns imigrantes da Itália e aproveitamos para perguntar se eles achavam que a feira realmente representa a cultura italiana. Ainda não vi pizza com ananas, com abacaxi, então acho que a Itália está sendo respeitada. Tem muita comida boa com a receita originais da Itália, tiramisu. Representa bem a imigração italiana no Brasil. A cultura sim, mas as músicas são antigas. O festival só foi possível graças à parceria e ao financiamento das mulheres da economia criativa, que embora não ofereçam artesanatos na temática italiana, são, na maioria, descendentes de italianos. O evento foi bem divulgado, né? Você está vendo que está bem cheio e o nosso público maior, a gente acredita, de vendas mais à noite. Agora as pessoas estão indo comer, estão conhecendo a feira. A parte da cultura é uma coisa muito cara e aí a gente precisa de fomento cultural. Então, por isso que a gente tem conversado com o consulado e a gente também tem conversado com as marcas italianas. A gente tem aqui um Fiat, né, um Cinquecento bem antigo, raríssimo, que é para ver se a Fiat olha para a gente no próximo Italianíssimo, eles patrocinam a gente, né? A abordagem ambiental e sustentável foi um ponto forte da organização, com uma equipe orientada para fazer a reciclagem e garantir a separação do lixo. Além disso, foi permitida a entrada de animais de estimação, o que fez com que Jeffrey e outros visitantes ficassem muito animados. Foi incrível, sim. A gente passeia aqui. O nome dela? Piper. Será que a Piper dá uma entrevista pra gente? Ela pode. Nós só saímos com ele, na companhia dele, onde tem abertura para que ele possa entrar, né? Posso fazer um carinho nele, então? Você quer declarar alguma coisa? Independente de ser gente ou pet, brasileiro ou gringo, criança ou idoso, a diversão foi sem dúvida para todos. Como é que você veio parar aqui na Feira do Italianíssimo? Foi assim, ó. Primeiramente eu fui dormir na casa da minha avó, daí a amiga dela convidou a gente pra ir lá, daí a gente veio. Daí foi assim. Socialização, é o contato com a língua, o contato com a música italiana, né? Essas aqui são tudo minhas alunas. Italiano é a melhor coisa que tem. Itália! O Caderno 2 termina aqui. Você confere outras notícias no jornal Conexão Carioca, logo depois da novela Chiquititas. Boa noite. Obrigada pela audiência. Fique agora com o jogo do Flamengo e Fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.